em 2 Samuel capítulo 6, nós vemos que a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, conforme a palavra vai nos falar, relatar, ela ficou apenas 3 meses na casa desse homem, e Deus o abençoou de uma forma extraordinária. E antes de chegarmos até esse trajeto, eu queria falar um pouquinho como que surgiu essa arca. Eu quero ler um texto que nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 25, o versículo 10, que diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, e com o seu primento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobrirá ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás varas de madeira de acácia, cobrirás com ouro, e colocarás as varas na argola, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 17: também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, e o ouro batido os farás nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e de outro querubim na extremidade de outra parte. E de uma só peça com o propiciatório fazei os querubins nas suas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e as faces deles com um defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, falarei contigo, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O propiciatório é tampa, né? Então, é a tampa da arca. E é sobre isso que eu quero detalhar um pouquinho mais adiante. Quando nós falamos de arca, nós estamos falando do significado da presença de Deus, da santidade de Deus. A arca simboliza a presença de Jesus Cristo, né? Quando falamos de acácia com ouro, falamos da acácia, madeira, né? Falamos de um Cristo homem. Quando falamos do ouro, falamos do Cristo eterno, ser eterno, Deus eterno, que se formou em homem, carne e osso, o verbo que se fez carne. E dentro de tudo isso, quando nós olhamos na origem, lá no princípio de todas as coisas, nós vemos que Deus cria todas as coisas, e Ele também faz do pó da terra a sua imagem, a sua semelhança, o homem, né, chamado Adão. Adão no hebraico significa humanidade. Então, quando Deus faz Adão, Ele não fez um homem, Ele fez a humanidade. E quando Ele faz Adão, Ele vê tudo bonito, tudo belo, e acha que Adão não precisa ficar sozinho ali. E Ele retira de dentro de Adão uma mulher, a Eva, para ser a sua companheira, a adjuntora, para ajudar ele a administrar aquele jardim. E isso, nós vemos um relacionamento entre Adão e Eva e Deus com Adão e Eva. E o que isso nos ensina é o seguinte, que Deus, desde o princípio, Ele tem um objetivo, dentre vários objetivos para conosco. E eu quero detalhar um objetivo primordial que Deus sempre teve e sempre está tendo conosco, que é se relacionar conosco. Aleluia. Deus, quando fez Adão, Ele se relacionava com Adão naquele jardim, Ele conversava com Adão. Adão era um ser puro, um ser santo, ele não tinha pecado. Mas depois da queda, depois que Adão pecou, depois que Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão ele se distanciou de Deus. Então o relacionamento que Deus tinha com o homem foi quebrado. Não é Deus que quebra a aliança, mas é o homem que se afasta de Deus através do seu pecado. Mas Deus é bom, uma bondade tão grande como foi cantada aqui hoje, que Ele se manifesta naquele jardim e Ele vai atrás do homem perdido, como Jesus Cristo veio atrás de nós. E
e ele chama Adão pelo nome, e ele faz uma reconciliação, ele faz uma nova aliança com Adão, porque ali o texto vai dizer que ele mata um animal, e retira a sua pele e cobre Adão, porque ele estava nu. Ele pega Adão, pega a Eva, e ele não expulsa do jardim, ele retira eles do jardim. Quando vocês lerem Gênesis capítulo 3, lá no finalzinho, vocês vão entender que Deus tira Adão e Eva do jardim, fecha a porta do jardim, coloca querubins para que eles não possam adentrar mais, porque Adão e Eva agora estavam com uma natureza pecaminosa. Eles não eram mais puros, não eram mais santos, porém receberam graça, receberam perdão de Deus, mas não podiam mais se relacionar com Deus. Mas através daquele sangue do animal, eles foram feitos uma nova aliança. E Deus ali continuou tendo um relacionamento com Adão e Eva, e ele fecha ali o portal para não entrar no jardim, porque se Adão e Eva continuam no jardim em pecado, eles poderiam comer do fruto da vida, e aí Adão e Eva se tornariam seres de vida eterna, mas em pecado. Então o perdão não seria mais suficiente, não teria mais efeito nenhum. O perdão de Deus retira. Às vezes, abre aspas aqui para a gente entender, às vezes Deus nos retira de lugares maravilhosos da nossa vida. Às vezes Deus nos retira de lugares onde nós estamos num conforto, mas não é porque Ele quer o mal de nós, Ele quer nos proteger do nosso coração. E através disso nós vamos olhar a história, vemos Deus sempre se preocupando com o relacionamento. Deus, Ele vê a humanidade em um caos, e Ele quer se relacionar. Ele levanta Noé para construir uma arca, para que aquelas pessoas pudessem arrepender dos seus pecados e voltar a se relacionar com Deus novamente. Porém, só Noé e sua família tiveram essa oportunidade. A arca de Noé, ela simboliza uma aliança com Deus também, e ali eles são salvos daquele dilúvio. Deus sempre salvando o homem para se relacionar com o homem novamente. Nós vamos ver isso através da vida de Abraão, quando ele chama Abraão queima o holocausto, faz o sacrifício. Deus se revela a Abraão e faz uma promessa para Abraão, e ele forma uma aliança com Abraão, e para aquela promessa se cumprir na vida de Abraão. Deus sempre querendo se relacionar com o homem. Até que nós chegamos no Egito. Deus retira o povo do Egito, Deus leva o povo para o deserto, aonde Moisés até questiona Deus, que Deus fala que ia mandar anjos para com Moisés. Moisés, não, se a tua presença não for, eu não vou. Nós vemos a representação no deserto de Deus através da nuvem durante o dia, protegendo o povo. Nós vemos a presença de Deus durante a noite com as labaredas de fogo, com as tochas de fogo, para aquecer o seu povo. Nós vemos a presença de Deus no deserto, quando uma rocha jorra água mineral pura, líquida, para saciar a sede do povo. Nós vemos a presença de Deus no deserto, quando um maná, comida que cai do céu, tão saborosa, para sustentar, para alimentar o seu povo. Nós vemos a presença de Deus no deserto. As suas roupas não envelheciam. E olha que não tinha shopping center não. Os sapatos não estragavam. Não precisava trocar os modelos não. Meu Deus. Mas lindo, Pai. Deus sempre providenciando, se relacionando com o seu povo, mostrando a sua presença. Glória. Aleluia. Até que agora Ele quer se manifestar no meio do seu povo. E foi quando Ele levanta agora essa ordem de construir essa arca. Aonde essa arca seria feita, eu não vou entrar nos detalhes, porque tem muita revelação, só na arca aqui tem muita revelação. Dentro da arca aqui a gente vai ver os ministérios da igreja, nós vamos ver sobre a questão da ceia, tem muita coisa linda, só aqui, só falando só de arca, mas eu quero falar só da presença. Essa arca foi construída, e ela foi construída para ser colocada dentro de um lugar chamado tabernáculo, que era uma barraca, para a gente entender de uma forma simples, uma barraca móvel.
e ela era desmontada. Montava-se ela, desmontava, caminhava mais um pouco, montava-se de novo. E ali tinha 6 utensílios que ficavam dentro desse tabernáculo, desde o altar do holocausto, a bacia da purificação, a mesa dos pães, o candelabro, a menorá, depois o incenso, o incensário e a arca da aliança. Só que esse tabernáculo era dividido em 3 partes: o pátio exterior, o santo dos santos e o santíssimo. Meu Deus. O tabernáculo ele tem vários significativos, várias tipologias. E de uma das tipologias que hoje eu quero falar aqui do tabernáculo, eu até anotei aqui para não esquecer. E o tabernáculo ele simboliza nós, seres humanos, homens. E quando nós olhamos para o pátio exterior, nós lembramos do nosso corpo. E quando nós olhamos para o Santo dos Santos, é o lugar onde fica a nossa alma. E no Santíssimo é onde está o nosso espírito. Nós somos seres tripartidos. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Deus tremendo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 a seguir, a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus de paz nos santifica em corpo, alma e espírito. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Não foi para fazer nós felizes. A princípio não. Não foi para fazer a gente ser pessoas prósperas financeiramente. Não. O primeiro objetivo do sangue de Cristo ser vertido naquela cruz foi para nos fazer uma nova aliança com Deus, através da purificação dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Assim nós somos seres santos e agora nós podemos nos relacionar com um Deus santo. Aleluia. Tabernáculo. A palavra tabernáculo significa relacionamento. Deus sempre quis tabernacular conosco, nos relacionar conosco. É forte. E quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que quando o homem pecou, o espírito de vida foi desligado do homem. Porque ele falou na sua palavra, ele falou assim: quando tu comer daquele fruto, certamente morrerás. Mas Adão não morreu fisicamente. Ele abriu uma porta para fisicamente morrermos. Isso sim, verdade. Mas a morte que Deus está falando é de uma morte eterna, do espírito, uma morte espiritual. É como se tivesse aqui essa luz ligada e nós fôssemos lá e tirássemos aquele plug da tomada. Não tem mais luz. Adão estava com o espírito de vida sobre ele. E quando ele pega o espírito de vida que é santo, ele se retira do espírito de Adão. É por isso que nós somos considerados, sem Cristo Jesus na nossa vida, homens mortos. Como diz Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecados, filhos da desobediência, potestades, principados, controlavam as nossas vidas. Mas graças a Deus que Ele nos vivificou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, para entendermos aqui rapidamente, o ato exterior, simbolizando o nosso corpo, significa sacrifício. É onde ficava o holocausto, é onde era feito o sacrifício. É onde ficava a bacia da purificação, onde o sacerdote se lavava para poder matar ali o cordeiro, sangrá-lo sobre aquele altar, e com suas mãos aspergir o sangue sobre as pontas do altar, sobre a base do altar. E quando ele fazia esse ritual, ele tinha que pegar esse sangue e levar até o Santíssimo, aonde estava a arca. E salpicava, aspergia o sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. Meu Deus. Aonde o texto bíblico, Deus falou que ele iria descer e tabernacular e falar com o homem. Deus, lindo, Deus aleluia. tremendo. Mas maravilhoso, meu Deus. Os nossos sentimentos, as nossas emoções estão no âmago da alma.
os nossos desejos estão no âmago da alma. O nosso corpo é onde ficam os 5 sentidos para que nós possamos nos comunicar com este mundo terrestre, que é o olho, o nariz, a boca, o ouvido e as nossas mãos, os nossos membros, onde nós podemos tocar. Com eles nós nos relacionamos com o mundo, mas com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós nos relacionamos com o nosso espírito. Mas o nosso espírito se relaciona somente com o Espírito de Deus. Meu Deus. Mas como se relaciona agora? Se o homem caiu, está fora do pecado, somente através de um sacrifício de sangue, aspergido, aqui simbolicamente falando sobre a tampa do propiciatório. Quando esse sangue cai sobre a tampa do propiciatório, aonde que é o espírito do homem, simbolicamente falando aqui, Deus se revela ao homem. Deus não se revela no corpo, Deus não se revela na nossa alma, Deus se revela no nosso espírito. É por isso que Jesus falou para aquela mulher à beira do poço de Jacó, lá em Samaria, falou assim: olha, Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em verdade, em espírito. Aleluia. A arca, presença de Deus. A presença de Deus se revela no nosso espírito. Essa arca, ela tem um histórico extraordinário, porque aonde ela passa, ela faz alguma coisa acontecer. Ela está no tabernáculo, ela recebe a presença de Deus no tabernáculo, ela fala com o sacerdote para transmitir a mensagem para o povo. Essa arca, ela entra nos campos de batalha com essa nação de Israel, e a presença de Deus ganha as batalhas para a nação. Quando falamos de presença de Deus, estamos falando de um Deus onipresente, que significa um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Grande Deus. Aí que fiquei encabulado. Fiquei encabulado porque na casa desse homem foi bênção. Foi bênção. Mas quando ela estava lá, no meio dos filisteus, foi maldição. A arca, a presença de Deus, ela é bênção, mas ela é maldição. Dependendo de onde ela estiver. A presença de Deus está no inferno, para vocês terem uma ideia. Só que a manifestação de Deus no inferno é a ira dele. Mas ele está lá, se manifestando com ira. Meu Deus. Nós vemos a presença de Deus no percurso da história. Lembra? Lá, Adão e Eva tiveram os 2 filhos, a presença de Deus estava lá entre Caim e Abel. Mas houve bênção na vida de Abel, mas houve maldição na vida de Caim. Lá no dilúvio, estava lá a presença de Deus no dilúvio. Bênção na vida da família de Noé, maldição para aqueles que estiveram fora da arca. Mas era a presença de Deus que estava sendo derramada. Meu Deus. Às vezes não é o inimigo que está fazendo algo acontecer. Às vezes é a própria presença de Deus agindo em meio a um espírito que não tem a sua presença, a sua aliança. Meu Deus. Às vezes a presença de Deus está agindo de forma de maldição. Eu não estou falando heresia aqui, em nome de Jesus jamais falará isso. Não é heresia, porque Deuteronômio capítulo 28 está dizendo: se tu obedecer os mandamentos do Senhor, vai ser bênção. Mas se você não obedece, é maldição. E não é o inimigo, é a presença de Deus permitindo a maldição chegar na tenda de quem o obedece. É Deus. Os filisteus não adoravam a Deus. Os filisteus eram anti-Deus. Eles adoravam Dagon. Mas o Deus deles caiu diante da arca, diante da presença. Mas Obed-Edom não. Ele
Ele era adorador. Ele Aleluia. era servo. Ele tinha um espírito conectado com o Espírito. E na casa dele foi bênção. É incrível isso. É por isso que lá em Pedro, ele vai citar que a mesma pedra que serve para edificar, também serve como de tropeço. E ele está falando de Cristo. Porque é o mesmo Cristo que hoje nos absolve, as nossas vidas, nossas almas, Ele nos advoga. Chegará o dia que Ele vai julgar. Mas só quem tem a verdadeira presença de Deus não vai ser condenado. A arca aqui é simplesmente um simbolismo. Depois nós vamos ver que essa arca se tornou um ídolo para Israel. E Deus abomina a idolatria. E quando isso acontece, Deus entrega a Israel, os babilônicos, essa arca some do mapa. Fizeram até filme procurando ela. Arqueólogos se matam atrás dela, mas não encontram. Mas eu sei onde ela está. Eu sei. Olha, posso, eu falo, tem uma coisa, irmão, só para a gente quebrar um pouquinho de. Tem uma coisa que eu tenho uma vontade de comer, que é esse tal de maná. Esse tal de maná, não sei, eu ainda vou comer ele, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós iremos, os vencedores irão comer do maná escondido. E só tem um maná escondido, que está dentro dessa arca. Então essa arca está na eternidade. Deus escondeu essa arca na eternidade. Dentro dessa arca está lá o cajado que floresceu de Arão. Dentro dessa arca está lá as leis mosaicas, os 10 mandamentos escritos nas pedras pelo próprio dedo de Deus. E está também o maná que foi escondido. Meu Deus. Está na eternidade. Agora aqui é um mistério, irmãos. A eternidade é um mistério, porque nós vivemos no Cronos. O nosso tempo é humano, o tempo de Deus é de Deus. Ele está dentro do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Isso aqui é maravilhoso, porque é como, vamos usar aqui um tempo para a gente entender a eternidade. É como se fosse aqui esse celular, por exemplo, é o nosso tempo. E Deus está aqui acima do nosso tempo, dentro da eternidade. Ele viu lá quando você estava sendo gerado dentro do ventre de sua mãe. Viu você nascer, está vendo tudo que está acontecendo. Ele está vendo até o final da sua vida, da sua história aqui nessa terra. Tudo ao mesmo tempo. Isso é presença. Isso é um Deus onipresente. Meu Deus. Quando você parar para pensar que você serve um Deus onipresente, você jamais vai se preocupar com o seu futuro. Porque você sabe que Ele já conhece o seu futuro. E se você serve a esse Deus que conhece o seu futuro, jamais vai se preocupar. Aleluia, Deus. O que faz isso são os nossos sentimentos, as nossas emoções nos machuca, com medo do dia de amanhã. Jesus falou assim: basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã vai levantar um outro mal, mas nós vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Vem Deus. de bom ânimo. Nós não estamos imunes de passar por problemas financeiros, por enfermidades. Nós não estamos imunes, mas nós temos a presença. Oh, glória. Agora eu vou falar para vocês. Nesse período a presença estava nessa arca. No Antigo Testamento, a presença de Deus vinha sobre os homens e se retornava. Mas quando chegamos no Novo Testamento, aonde é feita uma nova aliança, aonde é feito o sacrifício com sangue, não aquele lá que eu falei para vocês, mas aquele que estava representando, era a sombra daquele que iria vir fazer da forma eficaz, que foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário sendo derramado. Irmãos, eu entendo uma coisa aqui sobre essa morte de Cristo. Não foi uma mera crucificação, não foi simplesmente alguns furos nas mãos e nos pés e uma lança do lado, não foi uma simples coroa de espinho com algumas polegadas cravadas na sua cabeça, algumas chibatadas. Não foi só isso, não foi só o machucar do corpo humano de Cristo. Entenda que quando Cristo morre naquela cruz, o Espírito Santo que estava em Jesus se retira daquele corpo, e toda a ira de Deus que estava sobre os nossos pecados cai
pagando ali no seu corpo nossos pecados. O sacrifício foi feito, o sangue foi aspergido, o sangue foi derramado no altar. E agora, a manifestação de Deus, ela não só vem e desce e fala, ela vem e fica. Senhor, aleluia. Ela vem e fica. Ela se conecta no nosso espírito. Nós te amamos. Grande Deus. A santificação começa no espírito. É por isso que Paulo fala assim, olha, tem coisas que eu quero fazer e não consigo, tem coisas que eu quero e não consigo, tem coisas que eu não quero e faço, mas os meus membros que aí estão no pecado, mas o homem interior, ele está falando do Espírito dele, não se corrompe, mas se renova, Ele vive. Enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos pecar. Não tem como não pecar nesse corpo. Meu Deus. Porém, há uma diferença de quem está conectado com o Espírito Santo. Glória. Deus, aleluia. Quem está com essa conexão, com essa tomadinha ligada, onde a luz de Deus está brilhando sobre ele. Ele pode até pecar, mas entenda uma coisa, que ele não se alegra com o pecado. Pensa num guerreiro, pensa num gladiador, pensa num samurai. Estou usando lendas épicas para vocês entenderem que eles davam a sua vida, mas não se dobravam. Eles morriam, mas com honra. Grande Deus. Assim é aquele que está em Cristo Jesus. Ele pode até pecar, mas ele não tem prazer no pecado. Ele luta contra o pecado, ele luta contra as suas vontades, ele faz a sua alma e briga com ela todos os dias, porque ele não quer fazer a vontade da carne. Essa é a guerra entre a alma, entre a carne e o espírito. Meu Deus. Grandioso Deus. Sabe quem está lá fora que ainda não tem o Espírito Santo? Eles não entendem. E às vezes eles nos julgam, eles nos culpam, eles falam, está vendo, não é crente, olha o que ele está fazendo. Só que eles não entendem o que está aqui dentro, aquilo que habita, que está tabernaculado em nós. Eles não entendem. A Bíblia vai dizer que eles não sabem, eles não entendem. O Espírito Santo não habita neles, habita em nós. O Espírito Santo está convencendo a nós, não é eles. Ele está aqui trabalhando a nossa santificação, nos limpando, nos purificando dia após dia. E é por isso que nós vamos cada dia mais e nos entregamos à palavra, nos entregamos no jejum, nos entregamos na oração. O Espírito Santo vai trabalhando, e nós vamos guerreando contra nossas vontades, mesmo sofrendo, chorando. O Espírito intercede por nós. Aleluia, Deus. Mas grande Senhor. Agora quem está lá fora, não sei você, mas eu fui lá de fora. Eu bebia, fumava, eu me prostituía, eu cometia várias espécies de pecados, mas eu sorria, eu me alegrava, eu sentia prazer, eu zombava de Deus, eu tirava a onda dos crentes, principalmente daqueles mais radicais. Que tem os que se converte e fica bem radical mesmo, né? Ah! Meu Deus. Foi um radical desse que pregou o evangelho para mim. Eu não esqueço até hoje meu tio pregando para mim de uma forma bem radical, mas bem profunda. Ele falou, tá vendo? Filho, para com essa vida agora. Por que, tio? Porque se você não parar, você vai para o inferno. Mas tremendo, meu Deus. E quando ele falava isso estremecia minha carne. Eu sentia medo. Nessa mesma época, eu fui fazer um encontro num seminário católico. Uma semana no seminário católico, aprendendo sobre o catolicismo. E foi lá que o Espírito Santo me pegou. Foi lá que o Espírito Santo abriu a minha mente e me convenceu. Porque as palavras radicais do meu tio, por mais que eu odiava, ficou guardada. Porque a palavra de Deus,
ela não volta, ela fica cravada. E ele falou assim: filho, você precisa de Jesus. Eu não esqueço essa palavra. Mas por quê? Porque só Jesus pode levar você até Deus. Só Jesus pode salvar. Eu falei: como é que você me prova isso? Está aqui o texto bíblico, ó. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Deus, aleluia. Meu Deus. Eu não estou falando mal da religião, mas a doutrina que eles ensinaram lá, falaram que é uma outra pessoa que é mediadora. Eu respeito eles, tenho amigos, não tenho nada contra, cada um tem o seu direito de seguir o que quer, crer o que quiser. Mas quando o moço ministrou para mim que era uma outra pessoa que era mediadora, eu falei: poxa vida, agora me confundiu tudo. E eu, de raiz católica, família católica, fui até ele e falei: isso aqui é a palavra de Deus? E ele falou: claro que é. Aqui só tem a verdade só está aqui. Só aqui existe a verdade? Ele falou: sim. Então, por favor, tira uma dúvida minha. Tira. Mostra para mim o texto que fala que fulano é mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Não tem, irmãos. Mas tremendo, meu Deus. Quem foi crucificado foi Jesus. Deus. Quem sangrou foi Jesus. Quem deixou a sua glória eterna